E aí a gente entra na tabela 4 aqui, que fez uma análise da porcentagem de controle da cigarrinha do milho, uma primeira avaliação aqui de dois dias após a aplicação de inseticida com eletrostático em diferentes taxas. Então, a mesma coisa, eletrostático ligado 35, ligado 50, desligado 35, desligado 50 e o convencional a 100 litros por hectare. Então, qual foi o percentual de mortalidade? É claro aqui que a gente estava falando de cigarrinha, então vai ter que pegar o animal na planta, mas, de qualquer maneira, o trabalho abordou essa parte também. Quimicamente já está comprovado. Vamos olhar aqui a análise da cigarrinha. Então a gente vai ter aqui, com o sistema eletrostático ligado, deu 55% de percentual de controle, muito parecido com os 50 litros, que em torno de 53%, porém o convencional a 100 litros tinha 8% somente. Entendeu? Então, aqui que comprova quanto era o bico travicar desligado, 26 e 24. Então, a 100 litros foi muito inferior, com 2 dias de aplicação. Então, de novo, o eletrostático aqui dobrou o próprio bico ligado e desligado e foi aqui 5, 6 vezes maior do que a aplicação convencional de 100 litros. Todos esses dados é bem importante salientar, foi tirado desse trabalho aqui, eu estou lendo o próprio trabalho aqui junto com vocês, e aqui a gente vai ter a porcentagem de controle da cigarrinha numa segunda avaliação, certo? Após a aplicação de inseticida no sistema. Então, quanto que a gente tinha aqui? Então, a gente lembra que a gente tinha aqui 8% no convencional, chegou a 31% de mortalidade. A gente tinha lá 55%, se eu não me engano, aqui no eletrostático ligado, a gente chegou em 78% de mortalidade. A 50 litros, 66%. Então, de novo, comprova, não precisa de alta vazão para ser eficiente, basta utilizar a tecnologia correta para se chegar na aplicação correta, na cobertura correta. E eu vou grifar de novo aqui, muita gente escuta de vários processos de aplicação, muitos deles culpam o próprio operador da máquina, culpam o próprio agricultor pela ineficiência da aplicação. Só que o que a gente bota como primeira ação a se fazer uma pulverização, conseguir cobrir o alvo. Então, independente da mistura que fez, de como fez, cobrir o alvo é uma obrigatoriedade. Se eu não cobrir, eu não vou tratar. E a gente prova aqui que cobrindo o alvo muito melhor, o tratamento é muito melhor. Então a gente está comparando aqui 31% de efetividade para 78%. Então é um número exorbitante, muito grande. Aqui a gente consegue entender todo esse trabalho, toda a eficiência que a gente tem. E a conclusão do trabalho, posso ler com vocês aqui, que a porção eletrostática 35, 50 litros por hectare proporcionou maior deposição de calda nas plantas do milho e maior controle químico da cigarrinha. Isso em comparação ao próprio sistema eletrostático desligado e a aplicação convencional de 100 litros por hectare. E a porção eletrostática possibilita a redução das taxas de aplicação, como a gente viu ali, de 50 para 35 litros, ou de 100 para 35 litros, com extrema eficiência, Então, reduzindo 3 vezes a relação utilizada nos sistemas convencionais, ou seja, eu vou ter um ganho de deposição de calda sem comprometer a eficácia biológica dos produtos e vou ser muito mais eficiente. Então, o que garante esse trabalho aqui, e é muito importante a gente deixar isso muito claro, a deposição de gotas de cobertura no bacheiro, nas folhas inferiores do milho, comparado aos métodos convencionais, comparado a uma aplicação de 100 litros por hectare, de 50 desligado, é absurdamente superior à aplicação com eletrostático. Então aqui a gente comprova e acaba por vez com qualquer discussão. Isso aqui é um dos trabalhos que tem a respeito dessa informação, a respeito da forma que faz. E aqui, vocês viram nos bicos ali, vocês viram que a utilização das pontas pode ser bico convencional, com adição de carga, pode ser o bico, a ponta específica da travicar, tanto faz. A eficiência da aplicação quando tu adiciona carga eletrostática muda radicalmente. Então, aqui a gente deixa para vocês esse trabalho todo aqui, esse trabalho de mestrado, e aqui deixa em discussão, obviamente, que a gente acaba com toda e qualquer falta de informação cruzada, informação que não é verídica, porque na prática a gente vê o eletrostático superior em qualquer outro meio de aplicação. Quando a gente vai medir com papel sensível, a aplicação acaba mostrando números que não são confiáveis. Quando a gente vem para a análise correta, que é a análise química, a gente acaba com qualquer análise e comprova por que no final o eletrostático foi muito melhor a lavoura aplicada com o eletrostático da lavoura não aplicada com o eletrostático. E aí cabe lembrar assim, se eu boto menos água na minha aplicação, eu vou estar cuidando muito mais da natureza. Segundo, eu vou estar gastando muito menos com estrutura para levar água até a pulverização, para ser alimentado, um desperdício absurdo de água, ou seja, eu não preciso gastar dinheiro com isso, com toda essa logística.
E em terceiro lugar, a baixa vazão está comprovada que é extremamente eficiente, muito mais do que a alta vazão. Então a gente tem aqui nesse trabalho uma série de análises distintas e todas elas comprovam que o sistema eletrostático é superior a qualquer outro método convencional de aplicação. E aí, deixando bem claro para vocês, pode ser por avião, por helicóptero, por drone, por autopropelido, por máquina axial de fruta, por canhão de pastagem, qualquer forma de aplicação. Adicionando carga eletrostática, Travicar, tu tem esse trabalho. Esse trabalho aqui foi feito usando o produto Travicar. Então esse que é o mais importante aqui. A Travicar fabrica o produto, tem uma longa, vamos dizer assim, anos de uso da tecnologia e tem um trabalho aqui. Esse aqui tem pelo menos 7 anos de trabalho feito, ou seja, faz 7 anos atrás, comprovando a eficiência da tecnologia. Tem muitos outros aqui no nosso site, que eu mostrei para vocês, é só entrar ali e verificar. Tem uma série de trabalhos aqui também, de vários engenheiros agrônomos. E o que é o mais importante aqui que eu deixo para vocês é que quando tu ficar sabendo de uma tecnologia, quando alguém tentar te explicar uma tecnologia, tu tem que entender a fundo como ela funciona, porque senão a gente vai ter uma série de informações contraditórias. E o que é mais importante? Hoje a gente tem 3 métodos que a gente pode avaliar uma aplicação, né, no quesito gota, cobertura, né? A primeira avaliação que muito se utiliza é o papel hidrossensível. Ela não serve para avaliar e quantificar a qualidade do eletrostático, porque eu vou comparar ali só água. E o eletrostático a gente viu que quanto menos água, a gente tem uma deposição muito melhor, então eu vou trabalhar com gotas menores, vou trabalhar com menos água, então eu vou manchar menos no papel. Serve para ter uma avaliação, uma indicação básica? Serve. Serve para comparar e concluir? Não, não serve. Se a gente pegar o segundo método de aplicação, que vai ser com corante fluorescente, o mesmo utilizado aqui nessas aplicações que a gente tem aqui, de novo, eu consigo quantificar quanto que depositou? Não consigo quantificar, mas eu consigo ver que depositou em tudo. Então, o que eu vou garantir aqui? Se com essa cobertura aqui eu não tratar uma doença, ou tiver, o problema não está na cobertura, o problema está em outros processos. O que garante o eletrostático? Cobrir a tua lavoura, cobrir a tua área. Então, a partir do momento que tu tem garantido que a cobertura está eficiente, extremamente eficiente, que a gente viu ali, chegou a 240% superior a um convencional, né, com muito mais água, com muito mais desperdício, muito mais gasto, eu posso ficar tranquilo com a cobertura. Vou cuidar do químico, do remédio, para ver se eu estou acertando a dose, se está tudo correto no restante da análise, porque o eletrostático já garantiu a cobertura. E o terceiro método, então, essa cobertura aqui, dá para ter uma análise visual? Dá para ter uma conclusão de gotas? Eu acredito que sim, no quesito de consigo ver por quase total a lavoura entrando com uma luz ultravioleta dentro da lavoura e vendo as gotas sendo depositadas, porém eu não posso contar, não dá para tirar o número disso aqui. Então o método que vai tirar o número é uma análise química com traçador, como foi feito nesse trabalho aqui, orientado pelo João Paulo Cunha, do Rodrigo Marques, e a gente consegue ter então uma análise de uma informação correta e conclusiva de quanto que chegou quimicamente, quanto foi a análise, e as máquinas leram tudo isso para nós. Então ali a gente sabe o traçador que foi utilizado, sabe a dose que foi utilizada e consegue quantificar para colocar essa informação. Então trago para vocês aqui esse trabalho do eletrostático, isso aqui é um dos trabalhos, a gente vai falar muito mais desse trabalho aqui, mas para ter uma ideia no geral, por que o eletrostático é sim a melhor tecnologia de pulverização, e aqui comprovado com o trabalho que a gente acabou de apresentar.